Graça e paz, queridos irmãos, nós vamos dar início a mais um estudo bíblico sobre a Escola da Vida Cristã, Doutrinas e Princípios Batistas. Hoje, exclusivamente, nós vamos tratar da doutrina e do princípio consumação, ou melhor dizendo, o fim dos tempos. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas verdades básicas sobre o final dos tempos, aquilo que nós chamamos de escatologia, o estudo do final dos tempos. Muitas coisas podem ser ditas sobre esse tema, mas eu quero pensar nas coisas mais básicas, nas essenciais, nas verdades bíblicas essenciais sobre o final dos tempos. E para isso eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que está em Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao verso 4. Olha o que a Bíblia diz. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Olha que visão gloriosa, queridos irmãos, do final dos tempos, a esperança de que o Senhor Deus nos dará novo céu e nova terra, as coisas velhas irão se passar e Deus habitará conosco. Nós habitaremos com Ele. Então, eu quero aqui, a partir desse texto, pensar sobre quais são as verdades básicas sobre o final dos tempos. A primeira delas, Jesus voltará repentinamente. Muitas pessoas tentam descobrir quando Jesus voltará. Na virada do milênio, muitas pessoas acharam que o mundo iria acabar. Existem vários movimentos que tentaram predizer a vinda de Jesus. Tem gente que faz cálculos para dizer quando Jesus retorna. Bom, nada disso. A Bíblia nos garante com certeza o dia que Jesus voltará. Nada disso pode ser confiável. A verdade que a Bíblia nos oferece é de que Jesus voltará repentinamente. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7 diz: mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e estai alertas em oração. A única coisa que a Bíblia nos oferece é o fato de que a volta de Jesus é iminente. Ela está próxima. Cada dia se aproxima da volta de Cristo Jesus e então nós precisamos ficar atentos em oração, vigilantes para a volta de Cristo Jesus. Primeira verdade, então, a volta de Jesus será repentina, não está programada por algum ser humano, ninguém pode dizer quando será a vinda de Cristo Jesus. Segunda coisa importante, sinais precederão a vinda de Cristo. O próprio Jesus, em Mateus, nos fala de alguns sinais que precederão a sua vinda. Os livros apocalípticos, como Daniel, Isaías, o próprio Apocalipse nos fala sobre alguns sinais que precederão a vinda de Cristo, guerras, rumores de guerras, terremotos, desunião familiar, brigas de pais e filhos, o amor se esfriará. Então nós temos várias manifestações, vários sinais que mostram a vinda iminente de Cristo Jesus. Isso deve ser para nós um alerta para que nós possamos continuar firmes e constantes na verdade de Deus. Terceira coisa essencial sobre o final dos tempos. O evangelho será pregado a todas as nações. Marcos capítulo 13, verso 10 diz: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Então, uma condicionante para o final dos tempos é quando o evangelho terá sido pregado em todas as nações. Existem alguns relatórios que dizem que em alguns locais remotos ainda não se chegou o evangelho de Cristo Jesus. Então, a Bíblia nos mostra evidentemente de que é necessário a pregação do evangelho
a todas as nações. Haverá uma grande tribulação, quarta evidência, haverá um grande período de tribulação que antecederá a vinda de Jesus. Marcos 13 ainda, versos 7 e 8 diz: Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, pois nação se levantará contra nação, reino contra reino, em vários lugares haverá terremotos e fome, esse será o princípio das dores. Então, um quarto sinal da vinda de Jesus será uma tribulação muito grande que o mundo experimentará, e a gente pode ter certeza de que essa tribulação tem indícios fortes que já está acontecendo, né? Outra característica, uma explosão gigantesca de falsos profetas, né? Vários falsos profetas se levantarão anunciando uma mensagem falsa. Hoje também a gente percebe a existência de inúmeros falsos profetas, né? Então essa é uma característica também que antecede a vinda de Jesus, o surgimento de vários falsos profetas. Marcos 13, 22 diz: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão sinais e milagres para, se possível, enganar até mesmo os escolhidos. Olha que coisa interessante. Esses falsos profetas terão algum tipo de autorização de Deus para fazer algum tipo de sinal e milagre. Então, queridos irmãos, valorize muito mais a verdade de Deus da Bíblia do que milagres e sinais, tá bom? Porque, segundo esse versículo, esses falsos cristos farão sinais e milagres. Mas o que nos salva não são sinais, é a palavra de Deus, é Cristo Jesus redimido, Cristo Jesus ressurreto, melhor dizendo, que nos traz a vida e vida eterna. Alguns sinais dos céus, né? A Bíblia diz em Marcos 13, 24 e 26, naqueles dias depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, os poderes que estão no céu serão abalados. Alguns intérpretes bíblicos dizem que esses sinais dos céus significam alguns fenômenos naturais não comuns na órbita celeste, né? Então, esse também é um sinal que antecipa a vinda de Cristo. Bom, e aí? Quando Jesus voltar? Haverão também coisas básicas e elementares. 3 coisas básicas aqui a gente pode aprender. Primeiro, haverá um grande juízo, haverá um grande julgamento. Atos 17, 30, 31 diz: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. Então, uma verdade evidente dos finais dos tempos é de que quando Jesus voltar, haverá um juízo final, um grande julgamento. Todos serão colocados no banco dos réus e serão julgados. Aqueles que estiverem com Cristo serão justificados nele, diante de Deus, e aqueles que não estarão com Cristo serão condenados. Os incrédulos serão julgados. Paulo fala em Romanos capítulo 2, versos 5 a 7. Mas segundo a sua teimosia e a teimosia do teu coração, que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá cada um segundo as suas obras. Assim ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Então, todos serão julgados, os salvos e os não salvos, os justos e os injustos, e receberão aquilo que lhe é devido. Os anjos também serão julgados, né? O apóstolo Paulo nos mostra que toda a criação passará por esse julgamento. Os anjos também serão julgados, por causa que existem os anjos que se rebelaram contra Deus. Esses receberão, de uma vez por todas, a sua condenação, né? Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há alguma condenação. Romanos nos mostra isso. Outra verdade é sobre o inferno. É uma verdade evidente. Muitas pessoas têm não levado em conta a verdade do inferno, a existência do inferno.
Quais são as características do inferno? Em primeiro lugar, um lugar de castigo eterno e consciente para o ímpio. O ímpio conscientemente sofrerá por toda a eternidade porque não quis se arrepender dos seus pecados. A Bíblia diz que haverá ali choro e ranger de dentes. As pessoas desejarão que a sua vida se cesse, mas isso não será possível. A Bíblia fala também de um fogo inextinguível que não se apaga. A Bíblia fala que o inferno é um lugar de tormento, né? A Bíblia diz em Apocalipse 20:10 que eles serão atormentados dia e noite por toda a eternidade. Então, o inferno, queridos irmãos, é algo evidente, algo que existe e que é o lugar de Satanás e de todos aqueles que se rebelaram contra Deus. Uma pergunta interessante para você pensar: Deus estará no inferno? Deus estará no inferno? Se você ouviu essa mensagem e quer conversar um pouco sobre isso, pergunte ao pastor Luiz sobre isso. Deus estará no inferno? Bom, outra característica importante: novo céu e nova terra. Aqueles que receberão salvação viverão eternamente com Deus. Mateus 25:34 diz: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Olha que esperança de vida que nós temos em saber que nós viveremos nesse novo céu e nova terra. A criação será restaurada, será renovada, e nós viveremos uma vida gloriosa nessa criação restaurada. Apocalipse 21, que nós lemos, diz isso. Então vi um novo céu e uma nova terra. Outra verdade, o nosso corpo será glorificado. Nós receberemos um novo corpo que não poderá mais pecar, que não poderá mais sentir dor, que não poderá mais sofrer. Olha que esperança, queridos irmãos, de recebermos essa nova vida. Então, a nossa lição de hoje foi pensar alguns elementos básicos da verdade sobre a consumação dos tempos, o final dos tempos ou os temas escatológicos. Que esse tema não seja algo que nos cause medo, mas pelo contrário, esperança, alegria e certeza de que nós estamos vivendo do modo correto porque vivemos para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe e até o nosso próximo encontro.